É sabido por todos que muitas vezes o que vemos pode nos enganar. Qualquer um que assista a este vídeo gravado em abril de 2021 pode pensar que estamos na presença de um ótimo pai que está ajudando a treinar a quem podemos presumir que seja seu filho. Ver este homem ali não indica nada sombrio ou ruim. No entanto, as coisas estão prestes a dar uma volta aterrorizante. De fato, Corey, de apenas 6 anos, é filho do homem que o observa correr, Christopher. O que é um erro é pensar que Christopher está cuidando do bem-estar de Corey. Como podemos ver, em certo momento, Christopher aumenta a velocidade da esteira em que o outro está treinando. Não é preciso saber muito sobre preparação física para perceber imediatamente que o garoto não consegue acompanhar o ritmo que seu pai está sugerindo. No entanto, em vez de diminuir a velocidade, Christopher acelera a máquina repetidamente até que Corey não aguenta mais e cai. E esse é apenas o começo do seu calvário, mas não vamos nos adiantar. Por que Christopher acabou com uma sentença de 25 anos? O que aconteceu com Corey? Quais outras coisas terríveis este caso revelou? Para responder estas perguntas, assista ao resto do vídeo e descubra o desfecho. Convido vocês a me acompanharem para conhecer o sombrio caso de Corey Micholo, o menino assassinado pelo seu pai. Christopher J. Gregor, natural de Nova Jersey, sempre foi considerado um aluno exemplar na escola que frequentou. Christopher não só tinha boas notas, como também tinha uma ótima reputação como defensor da equipe de futebol americano. Christopher se concentrava com tenacidade em tudo que o apaixonava, por isso não é difícil imaginar suas prateleiras cheias de troféus e medalhas. Para não ir mais longe, em 2009 o time do qual fazia parte chegou a disputar o campeonato estadual. E ninguém duvidou em afirmar que aquela audácia só havia sido possível graças ao valor agregado que Christopher dava à formação. Seu profissionalismo, seu espírito de equipe e seu otimismo foram cruciais para aquela temporada. Os fãs o aplaudiram de pé em várias ocasiões e seus amigos o admiravam. Sua figura cresceu tanto durante esses anos que ele foi escolhido para fazer parte do programa Heróis e Crianças Legais, uma iniciativa que premiava todos aqueles adolescentes considerados modelos positivos para aqueles que estavam no ensino médio. Assim, muitas crianças um pouco mais novas que ele viram Christopher visitar suas escolas. Em salas sempre cheias de gente e sem que sua voz tremesse, Christopher os convidava a se tornarem a melhor versão de si mesmos. Ao mesmo tempo que se mostrava compreensivo com os problemas de estresse que podem acompanhar certas etapas educacionais. De uma forma ou de outra, a mensagem sempre era a mesma. Tinha que estar em movimento, lutar pelos sonhos que queremos realizar, ter esperança no futuro e confiar que Deus está lá. Os professores o abraçavam orgulhosos e emocionados. Muitos diziam que Christopher era a pessoa mais bondosa que já conheceram. Todos esperavam que ele tivesse uma vida repleta de sucessos. Muitos estavam convictos de que logo o veriam nas notícias, sendo premiado e consagrando-se. Não se enganava de forma alguma. Christopher chegaria às notícias, claro que sim, mas não como um herói, e sim como um verdadeiro monstro. Logo após deixar o programa que o levou a visitar dezenas de escolas, o caráter de Christopher começou a mudar. Primeiro, o garoto ficou mais reservado e menos receptivo, e seu grande sorriso começou a desaparecer. Embora não fosse comum vê-lo assim, também é verdade que ele ainda era uma pessoa muito jovem. Ele mesmo havia advertido em seus discursos que nem sempre se pode estar feliz o tempo todo. Seu ambiente ficou um pouco mais preocupado quando ao coquetel se somou um pouco de irritabilidade. Christopher passou de estar silencioso a se mostrar violento com amigos e familiares. Foi um período nebuloso, cujo ápice ocorreu em novembro de 2010. Naquela época, Christopher estudava na Universidade Wesleyana em Connecticut, e de cerca de 3.200 participantes. Foi uma surpresa enorme para todos quando descobriram o rapaz roubando no quarto de uma residente. Mais surpreendente foi descobrir que ele estava embriagado no momento em que fez isso, e não só isso. Ao tentar escapar das autoridades, Christopher havia ferido gravemente outros 2 rapazes que tentaram detê-lo. Após ser preso e passar algumas horas na cadeia, algo pareceu despertar em Christopher. Ele parecia profundamente confuso e prometeu que iria se concentrar, que tinha passado por uma fase ruim, cheia de más decisões. Ele enfatizou que estava disposto a voltar a ser quem ele tinha sido e por um longo tempo foi.
Christopher formou-se em psicologia na Universidade do Arizona, demonstrando seu espírito inquieto. Anos depois, obteve um mestrado em Educação Secundária e Ensino na Escola de Educação da Universidade Johns Hopkins. Em meio a isso, ele progrediu em vários trabalhos. Foi conselheiro de linha direta para aqueles que se sentiam em crise, agente imobiliário, professor de matemática e sócio-investidor em mais de um projeto. Quem revisava seu currículo podia ver que o rapaz havia voltado a se tornar aquele que todos admiravam. Mas a verdade é que sua vida privada estava abalada por diferentes incidentes que deixavam outras coisas em evidência. Entre agosto de 2017 e abril de 2018, Christopher acumulou 6 acusações criminais. Os motivos foram assalto, roubo e danos à propriedade. Aparentemente, havia algo dentro dele que ele não conseguia exorcizar, uma escuridão que se recusava a ir embora. Nesse frágil equilíbrio, Christopher vivia seus dias até que, em um momento de 2020, recebeu uma ligação de uma garota chamada Brianna. Eles estiveram juntos. Ela disse que tinha algo a lhe dizer. Assim, ele descobriu que a aventura de anos atrás resultou em um filho. Christopher ficou atordoado com a notícia, mas também afirmou que queria cumprir seu papel de pai, que era o que correspondia. Seus mais próximos concordaram que Christopher estava preparado para ser um bom pai. Eles estavam enganados, e assim nossa história retorna ao começo. A suspeita de uma mãe. Como se tornaria conhecido depois, havia sinais de que nem tudo estava bem. Apareceram desde a primeira visita do menino Corey ao Christopher. Após essas visitas, Corey frequentemente chegava à casa de sua mãe aflito e com medo. A mulher considerou que poderia ser que ele não estava acostumado a passar tempo com o pai. Contudo, logo surgiram evidências de que outras coisas estavam ocorrendo. No dia em que Corey voltou com o lábio partido, Brianna repreendeu Christopher. O homem disse que tudo tinha sido devido a um acidente. Segundo ele contou por telefone, eles estavam jogando futebol e ele acidentalmente chutou o menino. A desculpa poderia ter sido aceita. Mas quando Corey continuou chegando machucado, exibindo hematomas e arranhões, Brianna decidiu que a melhor coisa a fazer era denunciar tudo à Divisão de Proteção e Permanência Infantil de Nova Jersey. Em suas declarações à assistente social, a mulher foi enfática. Disse que temia que seu filho pudesse morrer. Todos acharam aquilo um pouco exagerado. Informaram que o registro ficaria como antecedente, mas nada poderiam fazer se o pai da criança pedisse para vê-lo. Disseram-lhe para se acalmar, pois às vezes vemos coisas irreais. Brianna repetiu aquelas palavras até finalmente acreditar nelas. E quando Christopher reapareceu na porta de sua casa, ela despediu-se dele com um beijo na testa. Apesar do esforço da mulher em não alimentar sua paranoia, as novas atitudes de Corey os levaram a procurar as autoridades novamente. E apresentou uma ação na qual solicitava a custódia total de seu filho. Se esse era o único jeito de afastar Christopher de Corey, ela toparia? Ela foi criticada por tentar. Questionaram-na sobre procurar o pai do menino impulsivamente, dizendo que ela não podia agir assim. Apesar dos argumentos, a demanda foi rejeitada em 1º de abril de 2021. No dia seguinte, tudo daria uma volta aterrorizante. No dia 2 de abril, Christopher J. Gregor decidiu submeter seu filho a uma brutal prova de resistência. Forçou-o a correr numa esteira, aumentando gradualmente a velocidade. Não se comoveu com suas lágrimas, nem quando o outro caiu, pernas trêmulas. Muito pelo contrário, levantou-o, colocou-o de volta na esteira e até mordeu-o na cabeça. Totalmente possuído por uma espécie de fúria incompreensível, aumentou a velocidade da esteira, gritou. Disse ao seu filho de 6 anos que ele estava gordo, que se comportava como um fracassado. Tudo isso foi gravado neste vídeo que vocês estão vendo. As imagens chegariam às mãos de um juiz alguns meses depois, revelando uma sequência que horrorizaria todos na sala. Depois do ocorrido na academia, Christopher e seu filho foram para casa, onde o menino, extremamente cansado, foi tirar uma soneca. Ainda tremia e havia perdido a cor do rosto. Acreditava que se dormisse aquela sensação passaria, mas não foi assim. Ao sair da cama, horas depois, estava ainda mais tonto e com a fala arrastada. Também tinha náuseas e intermitentes lapsos de desorientação. Seu pai o levou às pressas ao hospital, onde Corey foi atendido com urgência, ainda sem diagnóstico. Mas pressentindo que as coisas não estavam bem de forma alguma. Christopher saiu do estabelecimento às 4h51 da tarde para não mais voltar. Ele também não compreendeu os telefonemas desesperados de Brianna, querendo saber se tudo estava bem. A mulher havia sido invadida por um pressentimento horrível. 9 minutos depois, o menor faleceu.
A autópsia revelou ferimentos graves, incluindo hematomas intensos, contusões cardíacas e hepáticas, inflamação aguda e septicemia. Os resultados forenses indicaram que a causa da morte de Corey foram ferimentos por objetos contundentes, o que evidenciou o severo abuso físico ao qual ele havia sido submetido há algum tempo. As provas eram suficientes para prosseguir com acusações mais severas contra Christopher, por isso foi emitido um mandado de prisão. O julgamento de Christopher J. Gregor foi intenso e revelador. O homem foi inicialmente acusado de colocar um menor em risco, mas provas adicionais levaram os promotores a acusá-lo de homicídio. Durante o julgamento de 6 semanas, o júri foi testemunha das imagens chocantes do abuso no ginásio e ouviu depoimentos de especialistas médicos que discutiram as causas da morte de Corey. Também foi descoberto que o acusado havia deletado do seu celular 3.446 mensagens de texto entre ele e Brianna. Além disso, ele tentou apagar evidências de suas pesquisas macabras na web. Poucos dias antes do falecimento de seu filho, Christopher havia pesquisado no Google: as marcas na pele podem virar hematomas? Depois, 1 hora após a morte de Corey, ele fez as seguintes perguntas: meu carro pode ser monitorado? E meu telefone pode ser monitorado se estiver no modo avião? Ele também perguntou: após uma autópsia determinar um homicídio, quanto tempo leva para apresentar as acusações? Apesar dessas evidências contundentes que pintavam Christopher como um assassino que havia premeditado suas ações, a defesa tentou argumentar que Corey havia morrido de sepse causada por pneumonia. O patologista forense consultor afirmou categoricamente que isso era impossível. Ressaltou que a morte de Corey havia sido um homicídio, acrescentando acusações terríveis de abuso infantil. Descobriu uma laceração no coração da criança, além de lesões no peito e no abdômen, contusão pulmonar esquerda e lacerações e contusões no fígado. O julgamento de 6 semanas concluiu com uma sentença de 25 anos para Christopher. 20 anos por homicídio culposo agravado e 5 por colocar em risco a vida de um menor. Até o último momento, Christopher negou qualquer responsabilidade pelo assassinato de seu filho, mas pediu desculpas por ter causado dor. A mãe de Corey se desfez em lágrimas e garantiu que o menino sempre seria seu tudo. O caso chocou a sociedade como um todo e serviu de pontapé inicial para tornar visíveis algumas estatísticas assustadoras. Dados do Federal Bureau of Investigation de 2022 indicam que aproximadamente 1000 crianças são assassinadas anualmente, principalmente por pais, familiares próximos ou cuidadores. Além dos homicídios, o abuso infantil em geral também está alarmantemente disseminado. O Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças estima que em 2020, mais de 618 mil crianças foram vítimas de abuso ou negligência nos Estados Unidos. O que tudo isso significa? Embora pareça desumano, o que vimos no vídeo acontece diariamente. Também vale a pena esclarecer que a negligência não ocorre apenas em lares, mas também em instituições, que em vez de promover a confiança dos denunciantes, muitas vezes parecem obstinadas em desencorajar tais denúncias. Deste modo, os mais vulneráveis ficam desprotegidos e à mercê de terríveis, impiedosos monstros. Monstros que não vivem no armário ou debaixo da cama, monstros aos quais muitas vezes chamam de mamãe ou papai.